Olá, temos falado desde semana passada a respeito das perdas que sofremos na vida. Inclusive, fui destacando que algumas perdas podem ser entendidas como tragédias. Aquilo que mais temíamos acabou acontecendo. No livro de Jó, capítulo 3, versos 25 e 26, que é o texto que temos parado para refletir desde semana passada, diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Esse homem ele está fazendo uma declaração aqui de dor, fazendo menção a prejuízos, eu diria, humanamente falando, irreparáveis. Ninguém consegue colocar um filho que se perde tendo um substituto para aquele filho que se perdeu. Você pode ter um outro filho, mas aquele filho não dá para ser restituído, não dá para ser colocado outro no mesmo lugar, que ocupe esse mesmo lugar. Quando você tem prejuízos na saúde, muita coisa passa pela nossa cabeça. Quando você é mal compreendido diante das perdas, quando você não é apoiado, aconchegado, quando você não é motivado, em que você tem, na verdade, como contrapartida, acusações, palavras e que inclusive são blasfêmias diante da perda, acusando Deus, etc., não ajuda muito. E Jó está nesse contexto. É interessante, né, quando o texto diz aqui o que eu mais temia me aconteceu. Isso relata o fato de que Jó convivia com temores. Eu, inclusive, gostaria de te perguntar para você, nesse início desse nosso momento aqui de reflexão, quais são os seus maiores temores? O que mais te assombra? O que mais te perturba? O que mais rouba o seu sossego numa noite? O que tira de você a paz de espírito? Jó está dizendo que havia algumas coisas que produziam isso nele. E nesse caso em específico, acabou acontecendo. Entenda, não estou dizendo que todos os nossos medos vão se tornar em realidade, não é isto. E não estou dizendo que normalmente, porque tememos, de algum modo, essa história vai se efetivar porque tememos, não é isto também. Mas por alguma razão, nesse contexto, o maior temor de Jó acabou acontecendo. Ele tem perdas, como eu disse, profundas. Perdeu filhos, saúde, bens, compreensão. Por muito pouco, ele não perde mais do que isto, que seria, no caso, a própria vida. No entanto, ele, dizendo dos seus receios, dizendo dos seus temores, ele deixa aqui uma palavra no finalzinho dizendo, mas veio sobre mim a perturbação. Jó era um homem de fé. No programa anterior afirmei, e essa afirmação é do próprio Jó, quando ele diz diante das perdas, olha, foi Deus que me deu, foi Deus que levou, Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Apesar dele ter essa concepção de fé, isso não tira dele o caminho da angústia, ou o caminho do desassossego, da falta de paz, por algum instante, por algum momento, e esse tempo ele é relativo e é subjetivo, para cada um dura um certo tempo, mas isso traz sobre ele perturbação. O fato dele estar perturbado com as perdas, com as preocupações, inclusive com os temores de perdas, com os receios de acontecimentos futuros, isso não roubou dele a fé. Lá no finalzinho de Jó, capítulo 42, um dos pontos fundamentais, ele diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. O profeta Jeremias vai dizer num dado momento que Deus sabe os planos que tem para nós. Deus não tem planos para nos causar danos algum ou gerar para nós prejuízos. Ele tem para nós sempre um futuro e uma esperança. O problema é que a nossa perspectiva, ela é normalmente muito diminuta diante da perspectiva eterna de Deus, que vê hoje, mas vê o mês que vem e vê daqui a 10 anos e que vê até a dimensão eterna de todas as coisas. Portanto, o fato de termos uma visão tão limitada, de olharmos por algumas janelas da vida, enxergarmos apenas algumas perspectivas, não nos auxiliam a lidar bem com as perdas, porque na hora daquele prejuízo, entendemos como fim de linha. É como se estivéssemos numa areia movediça tentando sair dali, enquanto mais nos debatemos com a angústia da perda, mais nos afundamos. É hora de pedir socorro a alguém do lado de fora. E é importante que alguém jogue uma corda e nos arranque desse lugar que está nos afundando. E o que mais precisamos nessa hora
é de graça revelada, de amor repartido, de colo de pai, de cura que só é possível de ser produzida por amor e, sobretudo, por amor de um Deus perfeito e amoroso, como o próprio Deus o é. Aliás, amor não é uma coisa que Deus sente, amor é quem Deus é. A Bíblia diz, Deus é amor, esse é o caráter de Deus. Jó passa experiências muito profundas. Ele sabia sobre Deus, tanto é que no começo, nos primeiros versículos do livro de Jó, ele vai dizer, bendito seja o nome do Senhor, diante das perdas. Mas no final ele diz, Senhor, eu até te conhecia, mas eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e descobri que falei o que não deveria ter falado. Eu falei de coisas que eu não conhecia, eu disse coisas para o Senhor que eu não fazia ideia. Isso acontece com muita frequência, diante das dores que enfrentamos, falamos bobagens para Deus, falamos palavras à luz da nossa dor, filtradas pela nossa dor, que não deveríamos ter falado, mas nós somos humanos, e se você falou, não vai para o tribunal, não, se perdoe, porque é fato, a gente comete falhas, inclusive no que falamos, mas não esqueça que existe um Deus que está para além da nossa falsa compreensão da vida e das perdas. Existe um Deus que sabe, inclusive, do porquê das nossas perdas. Por que às vezes, um trabalho é interrompido, por que a gente passa por algumas lutas com filho, com filha, com matrimônio, com amizades, por que a morte bate à nossa porta? Há razões para tudo. Apesar de que nós não as conhecemos e no primeiro momento, de fato, não fazemos ideia. Mas o tempo começa a contar para a gente os porquês. Aliás, aquilo que não entendermos aqui nesse tempo, entenderemos na eternidade. Há sempre um porquê, porque Deus não erra. E, sobretudo, a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Jó descobriu que ele acreditava ter uma fé, mas descobre que a sua fé era muito infantil e superficial ainda, e que era necessário amadurecê-la, porque quando ele diz agora os meus olhos te veem, ele está dizendo agora eu te conheço de um jeito muito mais íntimo, especial, muito mais profundo, e ele então termina com gratidão essa trajetória em que ele é restituído. Inclusive uma coisa interessante é quando ele muda o foco da sua vida. Ele estava o tempo todo falando sobre a pauta da sua dor, e a Bíblia diz que ele para tudo um dado momento e começa a interceder pelos seus amigos. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava, intercedia pelos seus amigos. Ao tirar o foco de si e colocar nos amigos e orar por esses amigos, Deus muda a sorte de Jó e a história é totalmente alterada. Há um processo de uma linda restituição de Deus. Portanto, mesmo que você não entenda nada agora, mesmo que as perdas ou tragédias ou lutas enfrentadas não façam qualquer sentido e você oculte ao seu coração o direito de crer e ter fé e olhe para Deus até mesmo com chateação, raiva, porque há esses sentimentos humanos que por não serem bem compreendidos são colocados na rota de Deus como que debitados na conta dele. No entanto, nós entendemos que Deus nos entende. Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, até quando não sabemos o que falar, Ele intercede por nós. O que você não pode fazer, e eu recomendo que você não faça, é olhar para Deus como se fosse seu adversário. Deus é o seu melhor amigo, é sua melhor opção, Deus é seu aliado, Ele é seu Pai amoroso, é o Senhor da sua existência e Ele não quer te produzir dano algum, mas tem para você um futuro e uma esperança. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, e que Deus possa se fazer não somente presente, mas que Ele possa te acompanhar, te aconchegando nos piores, nos melhores momentos da sua vida, porque se tudo der errado, Ele continua sendo Deus, e se tudo der certo, Ele também é Deus. O que vai dizer se Deus existe ou não, não é se no nosso plano as coisas funcionaram ou não, até porque os nossos planos podem se frustrar, mas os planos de Deus jamais frustrarão. Deus te abençoe naquilo que eu não fui capaz de te ajudar a compreender, que Deus, pelo seu Espírito Santo, o faça. Estamos cientes do nosso lugar de limitação e que Deus nos ajude a compreendê-lo naquilo que nós não compreendemos por sermos humanos. Amém.